E eu assisti Love on the Spectrum, né, o Amor no Espectro. Eu já tinha assistido a versão australiana, que pelo que eu entendi é a original. E eu lembro que faz muito tempo que eu assisti a versão australiana e eu gostei bastante, mas eu não fui atrás da versão estadunidense porque eu lembro que eu vi críticas no sentido de, tipo, principalmente a retratação da pessoa autista, sabe? Eu consigo compreender essas críticas, tá? Eu acho que fazem sentido, mas ao mesmo tempo existem pessoas diferentes retratadas e eu acho que também depende também tem uma questão cultural, porque eu acho que principalmente assim, tudo que eu já, assim, tendo estado 0 vezes nos Estados Unidos, então tudo que eu tô falando aqui é com base em materiais que eles, né, nos proporcionam, então, enfim, sejam reality shows, né, sejam questões da realidade ou sejam histórias mesmo, outros tipos, né, de conteúdos, enfim, mas a sensação, assim, que me dá é que eles têm essa percepção de que a partir do momento em que a pessoa sai do ensino médio, ela tem que sair da casa dos pais, né, por diversas questões e tudo, Então, assim, a sensação que eu tenho é que quando isso não acontece, ou quando existe um retorno para a casa dos pais, existe uma infantilização maior dessa pessoa. Aqui, assim, independe de ser autista ou não. Mas a questão é que quando a pessoa é autista, querendo ou não, ela acaba tendo menos oportunidades, assim, principalmente dependendo de como foi a vida dela, dos interesses dela e tudo mais. Então eu acho que acaba sendo natural essa infantilização, tá? Então eu acho que essa é a coisa mais negativa que eu vi em relação à série, tá? Mas, assim, uma coisa que eu achei muito interessante de assistir, que assim, eu nunca assisti séries nesse sentido, porque eu nunca me identifiquei com as pessoas e nem com o desejo. Então, tipo, eu consigo entender melhor pessoas autistas e a razão delas quererem se relacionar com outras pessoas. Então eu acho mais fácil de assistir. Então, assim, muito do que eu vou falar aqui pode sim se encaixar para diversas pessoas, não somente para pessoas autistas, tá? Então, pode ser uma crítica assim mais geral e não a pessoas autistas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante em relação a pessoas autistas, eu depois de falar que não, não era exclusivo sobre autistas, falando sobre algo que acaba sendo exclusivo dos autistas, que assim, existem duas situações assim muito que fica muito explícita assim. Uma delas é que tipo que elas são muito opostas, mas elas se dão pela mesma razão, né? Como nós autistas realmente temos dificuldade de lidar com as pessoas, de entender linguagem não verbal, entender certas coisas, existe tipo o comportamento de não lidar com isso, então não ter essas ações, não ter reações a essas ações, e existe o completo oposto, né, que é a pessoa, tipo, realmente forçar essas situações, e assim, eu entendo bastante, que eu também já tive momentos que eu forcei, e já tive momentos que fui chamada de rude porque não forcei. Mas, enfim, eu acho engraçado, tipo, tanto em relação à polidez quanto em relação à né, linguagem corporal, tipo, sei lá, se você tá assim, você tá mais fechada aquela pessoa, então a pessoa fica, tipo, mais assim, mais aberta, mais não sei o que. Eu acho interessante, assim, de ver, tá? Mas esse vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou continuar em outro.